Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, para quem não me conhece, eu sou Fabiano. Eu só estou com um pouco menos de cabelo. Eu tirei a minha barbinha por causa da pandemia. Todo mundo teve que mudar um pouco, né, para se adaptar. Mas o que não muda é a palavra de Deus, amém? 2 Timóteo 3,16 fala assim, que toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 14, versículo 15. Mateus capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você abre aí, gostaria de falar como sempre. Aproveite esse momento que você está aqui. Nós ficamos mais de 3 meses sem poder pisarmos os nossos pés aqui. Então aproveita, e você que está na sua casa, aproveita da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela quer falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 15 e 16. A minha é a nova versão internacional. A palavra de Deus fala assim, ó. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Amém. Só até aí, feche seus olhos. Pai amado, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela oportunidade de ministrar o teu evangelho. Eu te louvo por estar aqui, meu Pai, empunhando esse microfone com saúde. E com os meus irmãos aqui também, Pai. Eu te louvo por esses que estão assistindo em casa ou em qualquer outro lugar. E eu quero te pedir, meu Pai, mostre-nos a verdade nessa noite. Nós queremos ouvir a tua verdade. Em nome de Jesus, liga o teu Espírito Santo neste lugar e que possa falar a verdade em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode aplaudir ao Senhor. Queridos, há algumas semanas atrás, a Wanda ministrou a respeito dessa palavra na oferta. Uma palavra que nós conhecemos como a multiplicação de pães, ou conforme no capítulo, no título do capítulo, a primeira multiplicação de pães. Muito me chamou a atenção, porque essa palavra ela é muito conhecida. Todo mundo que já teve o mínimo de contato com o evangelho, já ouviu falar da primeira multiplicação de pães. E me chamou a atenção, principalmente por ser um texto tão conhecido, mas que eu nunca havia ministrado sobre ele. Eu nunca tinha me debruçado sobre esse texto para obter uma interpretação. Então eis que chegou o momento do Senhor nos revelar algo que talvez muitos já conhecem, mas que o Senhor quer nos relembrar nessa noite. Amém, queridos? Então já de início muito me chama a atenção, porque essa é uma história contada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João nos dão cada um a sua visão sobre tudo o que aconteceu nessa historinha dos 5 pães e 2 peixinhos. Então cada um dos evangelhos nos dão a sua visão sobre os eventos da multiplicação de pães. E nos momentos que antecedem esse acontecimento, a Bíblia nos conta que o Senhor Jesus acaba de receber uma notícia triste. E é engraçado nós falarmos
que ele recebeu uma notícia triste? Porque uma notícia triste para mim é quando eu arranho a roda do meu carro. Uma notícia triste é quando o Corinthians perde. Inclusive, vale lembrar que o que salvou o Corinthians foi a pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia, só Deus sabe onde nós estaríamos. E por falar nisso, tem São Paulino aí? Mas no caso de Jesus, ele acaba de receber a notícia que o seu primo, que talvez fora criado com ele, que talvez tivesse a mesma idade que ele, acabara de morrer. E talvez aquele que não conhece a história fique pensando, mas ele morreu do quê? Ele morreu de câncer, morreu de coronavírus? Será que ele já tinha alguma doença pré-existente? Não, ele não tinha doença alguma. Talvez a única doença que ele tinha é que ele falava muita verdade. João Batista era um homem muito sincero. Mas será que foi de repente? Será que foi um infarto fulminante? Um AVC? Não. João Batista foi decapitado. Cortaram-lhe a cabeça. E a sua cabeça foi entregue de presente a uma mulher, em cima de uma bandeja. Então essa não era uma notícia triste, essa era uma péssima notícia. Essa era uma notícia horrível. Mas o verso 13 nos diz o seguinte, acompanhem comigo. Mateus capítulo 14, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus, ele queria um tempo a sós com Deus. Talvez o Senhor Jesus, ele queria orar um pouco, ele queria chorar um pouco. Porque embora fosse 100% Deus, ele era 100% homem. E ele sofria das mesmas aflições que nós, ele sofria das mesmas dores do que nós. Mas o texto diz: as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Eu lembro da pior notícia que eu recebi na minha vida. Naquele dia, eu acordei bem cedo, porque a minha intenção era visitar o meu pai no hospital. O meu pai já estava internado, ele estava entubado há algum tempo. E na noite anterior, a minha irmã e eu, ou pelo menos eu, saí muito motivado do hospital. Eu saí muito otimista. Meu pai tinha dado alguns sinais de recuperação. E eu realmente achei que ele ia sair dessa. Eu achei que ele ia melhorar. Mas no dia seguinte, quando eu estava me arrumando, a minha mãe me chama e diz que o hospital ligou e queria que a família do senhor Raimundo fosse até lá. No fundo eu já sabia o que era. Todo mundo sabe o que é. Mas eu ainda tinha fé, porque eu achava que meu pai ia sair dessa. Mas a verdade é que o hospital nos ligou para comunicar a morte, o falecimento do meu pai. Foi a notícia mais difícil que eu já recebi na minha vida. Naquele dia, queridos, o meu pai, ele ia completar 69 anos de vida. Então não foi apenas o dia da morte dele, era um dia que nós comemorávamos a sua vida. E o meu pai, ele tinha uma prima muito querida, que todo ano, no dia do aniversário dele, pela manhã, ela ligava para ele, para dar os parabéns. Ela era muito carinhosa, e naquele dia, como os outros, ela ligou, mas quem atendeu o telefone fui eu. E eu atendi ela da maneira mais grosseira do mundo, porque ela só queria falar com meu pai, mas eu não queria falar com ninguém, porque o meu pai tinha ido embora. E conhecendo Jesus como eu conheço, eu tenho certeza que a atitude dele foi igual à minha. Não foi.
Graças a Deus que não foi, porque o verso 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. É esse o Jesus que eu vim mostrar para vocês. Ele não era igual eu, ele não é grosseiro como eu, ele era educado. Isso que é amor. Se você nunca conheceu o amor, eis que te apresento. Jesus é ele o amor. Glória a Deus. Amados, o verso 15 vai nos apresentar um outro personagem, ou melhor dizendo, um novo grupo de personagens. Acompanha aí comigo, Mateus 14:15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eles possam ir aos povoados e comprar comida. Então, amados, neste episódio, os discípulos estão sendo completamente realistas. Eles estão preocupados com a situação. Eu li em algum comentário bíblico que, como se aproximava a festa da Páscoa, o abastecimento de pães na cidade, ele poderia estar comprometido, porque tudo que era vendido estava sendo guardado para a festa da Páscoa. Então a preocupação dos discípulos era legítima. Eles tinham realmente motivos para se preocupar com a situação, mas não estavam nem um pouco preocupados com a multidão. O que preocupava os discípulos era a situação. Veja que a primeira sugestão deles é a seguinte: manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Manda embora a multidão. Uau, discípulos! Vocês aprenderam direitinho com o mestre. Mas olha que surpresa! O Senhor Jesus devolve a responsabilidade para eles. Olha o que diz o verso 16: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Então veja bem, os discípulos colocam a responsabilidade na multidão. Vão vocês comprar o que comer. Só que Jesus, ele devolve a responsabilidade para os discípulos. Não, eles não devem ir, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Vocês percebem que desde o início a igreja tenta se isentar, tenta se eximir das suas responsabilidades. Olha, nós estamos no inverno e então nós vamos fazer uma campanha de oração para Deus esquentar os moradores de rua. Não, queridos. Não vai cair fogo do céu para esquentar os moradores de rua. Vamos nós pegar as roupas nos nossos guarda-roupas, que já estão até quebrando de tanta roupa, e vamos doar aos nossos irmãos, para aliviar um pouco a dor dos meus irmãos. Vamos orar para que as pessoas não sintam mais fome. Desse jeito, a gente resolve o problema da fome. Igreja não faz isso. Igreja abre os seus celeiros e doa para aliviar um pouco da dor dos meus irmãos. Você entende isso, igreja? Só que Marcos, ele nos dá uma versão um pouco mais agravante do que acontece. Marcos 6,37 vai dizer assim, ó: ele porém respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? 200 denários, queridos. A gente tem a impressão que dá 200 reais, né? Mas não é isso. 200 denários é mais ou menos 6 meses de trabalho de um trabalhador do tempo de Jesus.
Então hoje, nos nossos dias, o salário mínimo são R$1.045. Então 6 meses de R$1.045 dá R$6.270 gastos com pão. É por isso que os discípulos falam: devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Mas a gente está falando de seres humanos. Em outras palavras, acha que devemos gastar tanto dinheiro com a preservação da vida? Oh, Jesus, são só pessoas, tem um monte por aí. Parece que nada mudou, não é? A gente vê o homem de hoje, a gente vê o homem de 2.000 anos atrás, parece que nada mudou. Mas já são mais de 90.000 pessoas mortas pelo coronavírus. E daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Mas eu louvo a Deus porque aqui hoje tem um Messias e Ele sim faz milagre, crente. Você pode glorificar o Senhor porque o Messias que está aqui hoje, Ele faz milagre. Glória a Deus, aleluia. E agora, eu chego na terceira parte. E a gente tem mais um personagem. Só que esse personagem, ele só é descrito em João. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 6, versículo 8. João capítulo 6, versículo 8. João capítulo 6, versículo 8, a palavra fala assim, ó: outro discípulo, o André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, e ele disse: aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então o André, o irmão do Pedro, aquele que foi achado por Jesus junto com Pedro, e ambos foram promovidos a pescadores de homens, ele fala o seguinte: mas o que é isso para tanta gente? Não se sabe se ele estava sendo irônico, não se sabe se estava passando o garoto lá com a sua lancheira, e ele fala para o garoto: perdeu, e ó, Jesus, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas daí a gente já percebe a incredulidade do adulto, não é? Que é diferente da criança. Criança age diferente, a criança pensa diferente. Certa vez, um sábio, querendo ser mais sábio ainda, ele faz uma pergunta para uma criança, porque ele sabe que as crianças são sinceras. As crianças falam a verdade. Se você perguntar para a criança se você está feio, querido, você corre um sério risco de sair com a sua autoestima lá embaixo, porque a criança vai falar a verdade. E daí o sábio pergunta para a criança: você sabe o que é o poder de Deus? E a criança repete: o que é o poder de Deus? E a criança diz: você está vendo aqueles passarinhos cantando no fio, em cima do fio de eletricidade? O sábio diz: sim, eu estou vendo. Aí a criança diz: aquilo não é poder de Deus. E daí o sábio: ok, não é poder de Deus. Então o que é poder de Deus? E a criança fala: você está vendo aquelas vacas pastando? E o sábio diz: eu estou vendo. E a criança diz para ele: aquilo também não é poder de Deus. E aquele sábio já nervoso, já ansioso: então me fala, rapaz, o que é poder de Deus? E a criança com toda a naturalidade responde: quando você vê uma vaca em cima do fio assobiando, isso é poder de Deus. É algo inimaginável, é algo surpreendente, é algo sobrenatural. E as crianças, elas pensam desse jeito. É por isso que o Senhor, Ele escolhe um rapaz. A palavra no original grego é paidarion. E essa palavra, ela quer dizer mocinho
pequeno menino ou até mesmo criança. Então era no máximo um pré-adolescente, esse rapazinho aqui, que João descreve. Possivelmente ele estava sozinho, porque como ele estava com a sua sacolinha, com o seu lanchinho, se ele tivesse com a mãe dele, quem leva a comida geralmente é a mãe. Mas como ele estava sozinho, ele que estava levando. Porque mãe geralmente é assim, né? Sempre leva uma comidinha. Quando eu saio com a minha família, a Amanda sempre tem na bolsa umas bolachinhas pro Henrique. Porque mãe é assim, né? Mãe tá preocupada sempre. Eu lembro que quando eu levava a marmita, eu não era nem casado ainda. A minha mãe sempre acordava 1 hora antes, só para fazer a comida fresquinha pro bebê dela. Me chama muito a atenção no texto, que no meio de aproximadamente 20 mil pessoas, porque o texto fala 5 mil, mas eram 5 mil homens. As mulheres e as crianças não eram contadas, mas era só naquele tempo, tá? Hoje todas as mulheres serão contadas, fiquem tranquilos. Então naquele tempo era mais de 5 mil homens, então possivelmente tinha mais de 20 mil pessoas. Mas só um menininho, é só um menino que se apresenta como doador. A pergunta que fica é: será que só aquele garoto estava preparado? Ou será que os outros esconderam a comida para não dividir? Eu não consigo acreditar que era só ele. Eu tenho certeza que outras pessoas também tinham, mas estava escondido. Porque desde muito cedo a gente aprende que a farinha é pouco, meu pirão primeiro. É assim que a gente aprende. É ou não é? Mas um garoto com o coração voluntário virou ferramenta nas mãos de Jesus. Um garoto com o coração voluntário vira ferramenta, vira instrumento nas mãos de Jesus. É por isso que Mateus 19:13 vai dizer que as crianças iam se aproximando de Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre eles. E daí os discípulos começaram a repreendê-los. O verso 14 diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Tem que ter a simplicidade da criança. Na semana passada eu não estava no culto porque eu fui buscar minha mãe em Minas Gerais, ou como diz o Henrique, lá na Minas. A gente foi buscar minha mãe lá na Minas, o lugar longe. Sem parar, foram 9 horas de viagem. E para voltar a gente parou, gastamos 10 horas, parecia que nunca ia chegar. E é engraçado que quando nós chegamos lá, o Henrique já pegou o patinete dele, tinha umas criancinhas brincando lá, ele já chegou, já começou a conversar, porque o meu filho não tem vergonha nenhuma, vocês conhecem ele, ele já começou a conversar, viu a menininha, falou: fala novinha, você tem o Whats? Brincadeira, ele não falou isso não, mas em 10 minutos ele já estava enturmado, conversando com todo mundo. A menina não sabia nem o nome dele, ela chamava ele de Eduardo. Mas eles estavam lá, conversando, compartilhando. Em 10 minutos ele já fez um amigo. Simplicidade de criança. Simplicidade de criança. Repito, e um garoto com o coração voluntário virou ferramenta nas mãos de Jesus. Então analisa comigo, começa a raciocinar aí. Primeiro Jesus manda os discípulos alimentarem a multidão. Eles vão fazer, mas eles não sabem como. E por que eles não sabem como? Porque a nossa responsabilidade é fazer. O como é responsabilidade do Senhor Jesus. E o como está escrito em João, capítulo 6, versículo 11. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Me chama a atenção
que Jesus manda a multidão se assentar. Jesus manda a multidão descansar. Senta aí, senta aí. A multidão tem que descansar. Porque a multidão é o que está escrito em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A multidão era os que estavam sobrecarregados. E o versículo continua: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Nesse momento, o que me chama a atenção é a palavra repartiu. Repartiu, compartilhou. Mas quando a gente fala repartiu, parece que a gente vai ficar com menos, né? A gente repartiu, parece que a porção que era destinada a mim, ela é reduzida. Mas você percebe que no reino dos céus é diferente. Quando ele reparte, todo mundo se farta. Quando Jesus reparte, quando Jesus compartilha, todo mundo se farta. E não era contadinho, não era um pãozinho para cada um. Podia comer o quanto queria, porque quando a gente compartilha, o Senhor ele multiplica. Você percebe isso? E o verso 12 ele continua: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. O judeu, ele não desperdiça nada. Nada poderia ser desperdiçado. E o verso 13 diz: então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas, deixados por aqueles que tinham comido. Então todo mundo comeu, todo mundo se fartou, e o que sobrou juntaram ainda 12 cestos. Deixa eu revelar para vocês qual que é o nosso papel. O papel da igreja é fazer. O papel da igreja é fazer. O papel de Jesus é o como. Como fazer? E o papel da multidão necessitada é comer. Descansa aí e come, porque aqui a igreja do Jardim das Oliveiras tem para dar. Aqui nós compartilhamos. Aqui tem, pastora. Aqui nós compartilhamos. Se você está cansado, sobrecarregado, senta aí, que aqui tem para comer. Amém? Glória a Deus. Eu concluo então essa mensagem, que eu sempre olhei com um olhar de prosperidade, um olhar enviesado de prosperidade, mas hoje o Senhor me mostrou algo diferente. O Senhor me mostrou simplesmente a obrigação da igreja. Você é igreja? Eu sou igreja. O Senhor mostrou a minha obrigação. O Senhor mostrou a sua obrigação? Você é igreja? A sua obrigação está aqui. Então veja bem, Jesus atende a multidão, mesmo em meio ao seu sofrimento. Ele não fez igual o Fabiano. Ele atende a multidão, mesmo em meio à sua dor. Jesus ensina que quem deve alimentar a multidão é a igreja. O como é com ele, mas quem tem que fazer é a igreja. Ensina também que através da igreja o mundo precisa se fartar da palavra de Deus. Através de você, através da pregação do evangelho, da pregação com a sua vida, o mundo precisa se fartar da palavra de Deus. E vai se fartar o quanto quiserem, e sem desperdício. Sem desperdício. Nós não vamos gastar o nosso tempo com atividades inúteis. Nós não vamos gastar o nosso tempo com nada, a não ser que seja salvação. É a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é na palavra que nós temos a salvação da humanidade. Amém, queridos? Eu quero que você se coloque de pé aí no seu lugar.
Glória a Deus. Queridos, nós falamos muito de pão, né? Quem ficou com fome aí? Eu gosto de pão, como eu gosto. E em João 6,35, nesse mesmo contexto, está escrito: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E, queridos, eu sou o pão da vida tem uma revelação muito forte para a nossa vida. Muito forte. Sabe por quê? Quem tem um pouco mais de intimidade com a palavra de Deus, sabe que em Êxodo, o Senhor fala o seu nome para Moisés. E o seu nome é Eu Sou. Yahvé no hebraico. Eu Sou é o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fala: eu sou o pão da vida. Existem alguns estudiosos que acreditam que em João, no Evangelho de João, é revelado o verdadeiro sentido do eu sou. Porque em João o Senhor Jesus fala eu sou 7 vezes. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. E ele diz: eu sou 7 vezes. Agora, pão da vida, pão, falando de pão, eu acho que o pão é a figura que representa o alimento. Eu acho que em qualquer cultura, o pão é a figura que representa qualquer alimento. Pelo menos na cultura ocidental, o pão representa o alimento. Então, se pão é o alimento e ele é o pão da vida, então eu posso dizer que ele é o alimento da vida. Ele é o alimento da vida. Ele é o alimento da vida. E quando você tem esse alimento, você não sente falta de nada. Você deixa suas preocupações de lado. Tudo fica para segundo plano, porque você tem o pão da vida. Eu quero te convidar a conhecer o pão da vida. E sabe por que você não tem falta de nada? O Henrique, todo dia ele quer tomar TT. É um copinho com o leitinho dele, ele quer tomar o TT dele. Não é mamadeira, é um copinho. Um copinho. Só que sabe o que é engraçado? Eu dou o TT pro Henrique e ele toma tudo, ele não guarda nada para depois. A gente compra as caixas de leite e ele não esconde nenhuma no quarto dele. Ele toma o TT que eu fizer para ele. Ele não deixa nenhuma gotinha para mais tarde. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que o pai dele nunca vai deixar faltar. Então, quando Jesus nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala: nos dai hoje. Ele não fala: o pão nosso de cada dia nos dá para esta semana. O pão nosso de cada dia nos dá para este mês. Não, ele fala: o pão nosso nos dai hoje. Porque o pão da vida não te deixa faltar nada. Ele te alimenta diariamente. Ele te alimenta todos os dias. Ele é o alimento da vida. É por isso que eu quero te convidar a aceitar Jesus.
Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele é a luz do mundo. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não conhece Jesus e quer aceitá-lo, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu vou orar por você, e o pão da vida vai morar na tua casa, vai morar no teu coração e vai te sustentar dia após dia. Se você quer Jesus, pode vir. Santo Jesus. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me dependente e deixo de simplesmente ver. Não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Aleluia, Senhor. aleluia. Queridos, eu não tenho muito mais tempo. Então, se você quiser Jesus, você pode vir aqui na frente. Eu vou orar por você. Se você está se sentindo afastado, pode vir aqui na frente. Eu vou orar para você. E o Senhor, Ele vai te aceitar novamente, porque Ele é Pai. Ele aceita, Ele aceita. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez hoje, Ele te aceita. Então, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Abraça-me Se você quiser Jesus, você pode vir que eu vou orar por você. com os teus braços Aleluia. de amor. Glória a Deus. Aleluia. Abraça-me, 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 Senhor, abraça-me. Glória a Deus. Aleluia. Com os teus braços de amor. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos aí. Pai amado, Pai querido, eterno Deus, eu apresento, Senhor, a vida da Tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, nós estamos aqui no último pedido, meu Pai, para solicitar ao Senhor uma bênção especial para a nossa igreja, porque verdadeiramente, efetivamente, nós queremos ser igrejas, nós queremos fazer, meu Pai. Nós sabemos que o como é responsabilidade do Senhor, mas nós queremos fazer,
nós queremos compartilhar, nós queremos dividir, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos fazer a tua obra, nós queremos ser os seus pés, a sua boca aqui na terra. Em nome de Jesus, abençoe a igreja do Jardim das Oliveiras. E se em algum momento nós deixamos de abraçar, em algum momento nós deixamos de abraçar aquele que está necessitado, aquele que está precisando, que o Senhor nos perdoe e muda a nossa mente, muda a nossa mentalidade nessa noite, e que nós venhamos atender em tempo e em fora de tempo, em alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, que em todo tempo nós sejamos igreja. Nós queremos ser igreja, nós queremos a simplicidade da criança, nós queremos compartilhar como as crianças, nós queremos ser o reflexo do Senhor, um referencial do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Aleluia.